A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos começar aqui mais um estudo da Palavra de Deus, o Apocalipse, né? Ontem nós falamos no áudio 22 sobre o anticristo, e eu vou falar mais um pouquinho, né? A gente viu aí que ele vai ter um poder de prender a massa, né? Ele vai falar e muita gente vai ouvir, porque vai ter sabedoria nele. Eu costumo dizer, meus irmãos, que a sabedoria abre portas. Pelo pastor Alex ter estudado muito, pelo pastor Alex conhecer boas partes da Bíblia, pelo pastor Alex ele ter o dom da palavra, a ciência da palavra, que tudo isso foi Deus que me deu, as portas se abrem facilmente. As pessoas olham para mim e falam assim, poxa, esse homem sabe demais. Então eles têm um tipo de respeito por mim. Por um lado, isso massageia o ego e é perigoso, porque o pregador pode se sentir o melhor que todos e pisar nos pequenos. Mas por outro lado, eu vejo o quanto isso é maravilhoso quando as pessoas te honram. Quando as pessoas honram você pelo que Deus te deu. Isso é muito bom. Então, longe de mim o ego. Mas fico muito feliz de saber que as portas se abrem, porque me consideram um sábio. Isso é bom, porque me confiam a oportunidade de pregar, de dar palestra, de ensinar. Isso é a chave que abre as portas para que eu possa fazer a obra. Deu para entender? Bom, é lógico que tem pastores também que não me aceitam nas igrejas deles, né? Porque sabe que eu sou pau para toda obra. Tem igreja que me chama que o culto começa às 7 horas, 6h30 eu já tô chegando na igreja. Quando é perto, lógico. E aí o pastor chega quase na hora que eu vou pregar. É estreito. Não passo muito a mão na cabeça, não. O pastor tem que ser o primeiro a chegar e o último a sair. Tá entendendo? Bom, ontem nós falamos então que ele vai ter uma eloquência no seu falar. Você já sabe aí como é que vai ser, né? Então, isso daí vai aprisionar muitas vidas, muitas pessoas. Agora, qual seria a outra dica? Ele será um gênio empresarial. Ele vai conseguir fazer com que muitas empresas bombe, cresça, que fature muito. Ele vai ter ideias supimbas, né? Abre a sua Bíblia em Apocalipse. Eu quero que você abra aí em Apocalipse. Vamos lá. Capítulo 13 de Apocalipse. Capítulo 13 de Apocalipse. Versículo 16 e 17 diz assim, ó. E faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes sejam postos um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Então, o que isso quer nos dizer? Quer nos dizer que ele terá o controle absoluto. Ele vai ser um gênio. Porque hoje um cantor grava um CD, é um exemplo. Ele manda para a gravadora, a gravadora manda para ele umas cópias, mas aí a gravadora começa a vender. Mas quem é que vai comprar um CD de R$30? Se a pessoa pode baixar na internet gratuitamente a mesma música. Então, alguém pode fazer uma cópia daquele CD e vender. Eu sei que isso já é um pouco mais batido, mas mesmo assim serve de ideia. O cantor, ele tá vendendo o CD dele por R$30. Com certeza, uns 25 vai ficar na gravadora e o que sobrar é do cantor, tá? Acontece que alguém tira uma cópia daquele CD e vende no camelô. E aí, você tem uma opção de comprar um CD de R$30 original ou um CD de R$5. Se você tiver com R$30 na mão e você é pobre, você é assalariado, você precisa. Você vai escolher o de 5 ou de 30? Ah, pastor, mas aquele ali é falso, mas não vai tocar no mesmo rádio? Só é uma outra pessoa que gravou. Eles vão criar essa ideia. Porque não é certo a gente fazer isso. Porque a gente também está alimentando algumas pessoas, mas a maioria está alimentando o tráfico, alimentando o crime. Tá entendendo? Então, quando a pessoa faz assim, ela, na verdade, ela vai ficar com R$25 para ela comprar alguma coisa para o seu lar e comprar o de 5. Entendeu? Agora, esse gênio
empresarial, que é o anticristo, ele vai fazer um controle. Qual? Ninguém compra e ninguém vende se não for do meu jeito. Aí não tem como. Ele diz, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal. Então, terão que fazer parte da mesma empresa dele. Terão que fazer parte da mesma comunidade dele. Terão que fazer parte do império dele. E só quem tem o sinal dele pode vender. E também só quem tem o sinal dele pode comprar. Agora complicou. Tudo isso é para fazer com que o seu poder fique à vista de todos, que ele está dominando, que ele está por cima de tudo. E é aí que a gente que não está percebendo o grande e grave problema se ficarmos. Porque se ficarmos, que eu creio que não vamos, aconteceu um pepino na nossa vida e a gente ficou. Não, pastor, não fala isso nem de brincadeira. Falo sim. Eu posso porque eu sou professor. Eu estou ensinando a você que se por obséquio acontecer um probleminha de a gente ficar, você vai saber como lidar aqui? Ah, não, que eu fui ignorante o bastante e não quis saber. Então, não estou falando para você se preparar para ficar, mas estou falando para você se preparar para ensinar para alguém não ficar. Porque muita gente, infelizmente, que parece que vai subir, vai ficar. A Bíblia nos deixa claro que existe isso. Então temos que tomar cuidado. Só que quando isso acontecer, a gente para comer e para beber não vai poder, meus irmãos. Não vai poder comer e beber, vender e comprar, se não tiver o sinal. Mas a partir do momento que você colocar o sinal, você perde a salvação. Aí complicou, não complicou? Então é melhor se preparar para subir agora, na primeira ressurreição. É melhor se preparar para estar com Deus agora, porque depois o caldo vai ferver. Amém até aí? Bom, nós vimos aí que ele vai ser um eloquente e um grande empresário. Aí as pessoas começam a apontar para Elon Musk. Elon Musk é um homem que inventou o carro chamado Tesla. É um carro que anda sozinho. Algumas pessoas que acompanham a tecnologia sabem. Esse carro, você pode estar em uma lanchonete, você liga o celular e manda o carro vir te buscar, na onde você estiver, e o carro vai. Mas e o trânsito? Ele sabe. Ele vai sozinho. Agora, é só você pesquisar aí que você vai ver que já existe muitos Tesla que ele já inventou. Só que agora ele está inventando celulares, está inventando relógios, óculos, tudo quanto é tipo de coisas que são com tecnologias maiores. Quem é o seu inimigo? Ele não gosta do Facebook, ele não gosta do Instagram. Então, ele dá opinião para as pessoas saírem de lá. Só que o Elon Musk, ele já fez um foguete que a NASA não conseguia fazer, por incrível que pareça. Olha só que interessante, né? Não estou dizendo que ele é o anticristo, tá? Mas ele tem, assim, algumas coisas que parece que ele vai dominar o mundo empresarial. Mais cedo ou mais tarde ele pode comprar o Facebook. Ou ele pode fali-lo. Porque ele já está fazendo ônibus espaciais para as pessoas viajarem para outro planeta. Coisa que a NASA não conseguia. A NASA tentava e não conseguia. Então, é um homem que a gente não pode acusar, mas tem que ficar meio que de olho. Ok? Só que o interessante, que a gente já pode descartar muitas figurinhas, é que também ele será religioso. O fato de ser religioso não diz que vai ser cristão. Ele pode ser religioso de qualquer religião, não que seja cristão. Mas a gente pode achar que seja um cristão, ou que seja um cristão, por exemplo, evangélico, católico, seja quem for, a gente não sabe. É lógico que muitos estudiosos escatológicos apontam que o anticristo virá da igreja católica. Por quê? Porque eles acreditam que algumas falhas que os papas deram, eu não vou trazer isso para vocês agora, porque também é muito comprido, mas existe uma classe de papas que foram fazendo algumas coisas que é errado.
Principalmente, eu não estou criticando a Igreja Católica, eu estou dizendo do que ela fez e é errado, né? Ela começou a fazer coisas que é totalmente errado. Ah, mas a cristã evangélica também tem. Sim, mas eu não estou falando dela agora, eu estou falando dessa, tá? Estou dizendo que há uma possibilidade que poderia ser um papa. Mas a gente não tem a certeza, por isso que a gente não pode acusar, né? Então, amanhã a gente fala dessa parte que ele será religioso, ok? Fica todos com Deus, por hoje é só e amanhã tem mais.